Olha só, pagar a conta de luz, o aluguel com criptomoedas. Parece uma coisa meio futurista, né? Mas hoje a gente vai dar uma olhada numa solução que está rolando aqui no Brasil e que quer transformar essa ideia em realidade. A proposta é justamente essa: conectar o mundo cripto com o nosso dia a dia. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para quem está no mundo cripto, seja investindo ou trabalhando, é uma situação bem comum ter lá os seus ativos digitais, mas na hora de pagar a conta de água ou condomínio, ou sei lá, mandar um Pix, nada feito. É frustrante. Então, como é que a gente pega esse valor que está no digital e transforma em algo que, poxa, paga as contas de verdade? E essa frustração toda, ela nos leva direto para o que a gente pode chamar de o grande dilema das criptomoedas. Quem está nesse mercado conhece isso muito, muito bem. É exatamente esse o ponto. De um lado, tem esses ativos digitais super valiosos, com um potencial gigante. Mas do outro lado, vai na padaria, tenta pagar um boleto. Não rola. É aquela história, né? É como ter ouro no bolso, mas não conseguir comprar um pãozinho. Essa é a barreira, a grande barreira que ainda segura uma adoção maior. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha esse número. Mais de 99%, é isso mesmo. A fonte que a gente analisou mostra que praticamente nenhum estabelecimento comercial no Brasil aceita cripto direto no caixa. É um número que choca, né? E mostra bem o tamanho do abismo que existe entre o mundo cripto e a vida real. Mas é justamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. Existe uma proposta para ser a ponte, sabe? Para finalmente conectar esses dois mundos e trazer a cripto, para o pagamento das contas do mês. A ideia por trás dessa ponte é bem simples, mas é poderosa. Pensa assim. De um lado, a gente tem o mundo cripto, com as stablecoins tipo o USDT, o USDC. E do outro lado, a gente tem o nosso mundo financeiro de todo dia, Pix e boletos. A sacada é criar um caminho direto, um fluxo sem complicação entre um e outro. E essa frase ela resume bem a filosofia da coisa. A ideia principal aqui é essa: devolver o controle para a mão de quem tem a cripto. É dar a liberdade para usar o ativo como a pessoa quiser, sem ter que ficar esperando o comércio da esquina resolver aceitar ou não. Beleza, a ideia é legal, a filosofia é boa, mas e na prática, como é que isso funciona? Porque, vamos combinar, para um negócio desses pegar tem que ser muito, mas muito simples. Então, vamos ver o passo a passo. Então, o processo todo se resume a 4 passos, bem diretos. Primeiro, escolhe o que quer pagar. É um Pix ou é um boleto? Segundo, define o valor. Terceiro, coloca os dados, a chave Pix ou as informações do boleto. E o quarto e último passo, envia a cripto para o endereço que o sistema gera. A ideia é ser super intuitivo mesmo, sem dor de cabeça. 4 passinhos e pronto. Ok, já entendemos como funciona. Agora a pergunta é, por quê? O que esse serviço tem de tão vantajoso? Quais são os diferenciais que fazem ele ser uma opção interessante? Vamos dar uma olhada nas principais vantagens. A primeira grande vantagem que eles destacam é a transparência. É uma taxa única de 3%, simples assim. Não importa se é para Pix ou para boleto, sem aquelas letrinhas miúdas, sem taxa escondida, sem surpresa desagradável no final. O cálculo aparece bem claro na tela antes de confirmar qualquer coisa. Agora, um ponto que é super importante, principalmente para quem já é do universo cripto, a privacidade. O serviço funciona sem aquele processo de KYC, sabe? O conheça seu cliente. Traduzindo, não precisa mandar cópia de RG, não precisa tirar selfie segurando o documento, nada disso. Só precisa de um e-mail para receber as notificações e pronto. Velocidade também é um ponto-chave aqui. A promessa de que o Pix caia na conta em até 2 horas. E os boletos? Pagos em até 1 hora depois que a transação for confirmada lá na blockchain. Ou seja, é agilidade para resolver a vida, né? Outra coisa legal é a flexibilidade. O serviço tem suporte para várias redes diferentes. Polygon, Arbitrum, Base, entre outras. E o que isso significa na prática? Significa que a pessoa pode escolher a rede que tiver com a taxa de transação mais barata naquele momento. Isso é ótimo para otimizar os custos. É mais poder de escolha na mão de quem usa. Bom, como as vantagens já na mesa, vamos ver como isso tudo se encaixa na vida real, no dia a dia, porque a teoria é sempre bonita, né? Mas são os exemplos práticos que mostram se a ferramenta realmente resolve um problema. E olha, os cenários de uso são bem fáceis de imaginar. Pensa num freelancer que recebe em cripto de um cliente de fora. Em vez de toda aquela burocracia para trazer o dinheiro, ele pode usar o serviço e, sei lá, pagar o boleto do aluguel direto. Ou então um investidor que precisa de dinheiro rápido, de liquidez, sem ter que passar por todo o processo de uma exchange. São soluções para problemas bem reais, do cotidiano mesmo.
Claro, é sempre bom saber dos limites, então vamos lá. Para Pix, as operações vão de R$ 120 até quase R$ 6.000. Já para boletos, o mínimo é R$ 50 e o máximo é de 10 mil. Ah, e um detalhe importante é que a fonte destaca: não tem limite de quantas ordens podem ser feitas. Ou seja, se o valor for maior, dá para dividir em várias operações. Então, depois de ver o como funciona e o porquê usar, a gente acaba chegando numa pergunta maior, né? O que uma ferramenta dessas realmente significa para o futuro do dinheiro, para as nossas finanças? E essa frase, que é da visão da empresa, é bem forte. Ela resume aquele ideal de um sistema financeiro mais direto, mais ágil e com menos intermediários, que é, no fundo, um dos grandes pilares de todo o movimento cripto, né? Porque, no fim das contas, a ideia é essa: é tirar a criptomoeda daquele lugar de ser só um ativo para especular, preso numa exchange, e transformar numa ferramenta de verdade. Algo que simplifica a vida financeira e não que complica.